Não faça planos pequenos, pois eles não têm poder para agitar a alma. Não há nada com tanta probabilidade de sucesso quanto o que o inimigo acredita que você não pode tentar. A ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. Nunca foi alcançado nada de extraordinário sem perigo. Como vivemos é tão diferente de como devemos viver, que aquele que estuda o que deve ser feito, e não o que é feito, aprenderá o caminho para sua queda, e não para sua preservação. Onde a vontade é grande, as dificuldades não podem ser grandes. Quem deseja sucesso constante, deve mudar sua conduta com os tempos. O leão não pode se proteger das armadilhas e a raposa não pode se defender dos lobos. Portanto, é preciso ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. É melhor agir e se arrepender do que não agir e se arrepender. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Não há melhor maneira de se proteger contra a bajulação do que fazer os homens entenderem que dizer a verdade não vai ofender você. Qualquer homem que tenta ser bom o tempo todo está destinado a se arruinar, entre o grande número dos que não são bons. O ódio dos homens geralmente nasce do medo ou da inveja. Nunca se deve acreditar que você pode encontrar alguém para o levantar. A sabedoria consiste em saber distinguir a natureza dos problemas e em escolher o menor mal. A natureza cria poucos homens corajosos. A dedicação e o treinamento criam muitos. Um homem prudente deve sempre seguir no caminho percorrido por grandes homens e imitar os mais excelentes, para que se ele não alcançar sua grandeza, de qualquer forma, ele obtenha alguma versão dela. Deve-se considerar que não há nada mais difícil de realizar, nem mais duvidoso de sucesso, nem mais perigoso de administrar, do que iniciar uma nova ordem das coisas. Sempre foi a opinião e o julgamento dos homens sábios que nada pode ser tão incerto como a fama ou o poder não fundado em sua própria força. Um homem sábio fará com que seus atos sempre pareçam voluntários e não feitos por compulsão, por mais que ele seja compelido pela necessidade. Considero uma marca de grande prudência em um homem abster-se de ameaças ou qualquer expressão de desprezo. Pois nenhuma delas enfraquece o inimigo, mas as ameaças o tornam mais cauteloso, e a outra excita seu ódio e um desejo de vingança. As pessoas devem ser acariciadas ou esmagadas. Se você lhes causar pequenos danos, elas se vingarão. Mas se você as incapacitar, não há nada que elas possam fazer. Se você precisar ferir alguém, faça-o de tal forma que não tenha que temer a vingança. Os homens em geral julgam mais pelas aparências do que pela realidade. Todos os homens têm olhos, mas poucos têm o dom da perspicácia. Um sinal de inteligência é a consciência de sua própria ignorância. Todos os cursos de ação são arriscados, portanto a prudência não está em evitar o perigo, o que é impossível, mas em calcular o risco e agir de forma decisiva. Cometa erros de ambição e não erros de preguiça. Desenvolva a força para fazer coisas ousadas, não a força para sofrer. É tão difícil e perigoso tentar libertar um povo que quer permanecer servil, quanto escravizar um povo que quer permanecer livre. Não há sinal mais seguro de decadência em um país do que ver os ritos religiosos desprezados.
Não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Aquele que deseja ser obedecido deve saber comandar. Impetuosidade e audácia muitas vezes alcançam o que os meios comuns não conseguem alcançar. Todos que querem saber o que vai acontecer, devem examinar o que já aconteceu. Tudo neste mundo, em qualquer época, tem suas réplicas na antiguidade. Quem quiser prever o futuro deve consultar o passado, pois os eventos humanos sempre se assemelham aos dos tempos anteriores. Isto decorre do fato de que eles são produzidos por homens que já foram e sempre serão animados pelas mesmas paixões, e assim necessariamente têm os mesmos resultados. Aquele que constrói sobre o povo, constrói sobre a lama. Deve-se ter em mente que o temperamento da multidão é inconstante, e que, embora seja fácil convencê-los de uma coisa, é difícil conservá-los nessa persuasão. Pode-se fazer esta generalização sobre os homens: eles são ingratos, inconstantes, mentirosos e enganadores, evitam o perigo e são gananciosos por lucro. Enquanto você os trata bem, eles são seus. Eles derramariam o sangue deles por você, arriscariam seus bens, suas vidas, seus filhos, enquanto o perigo for remoto. Mas quando você está em perigo, eles se voltam contra você. Os homens são movidos por dois impulsos principais, seja pelo amor ou pelo medo. Já que amor e medo dificilmente podem coexistir, se devemos escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. Os homens nunca fazem o bem, a menos que a necessidade os impulsione a o fazer, mas quando são livres para escolher e podem fazer o que quiserem, a confusão e a desordem se tornam desenfreadas. A grande maioria da humanidade está satisfeita com as aparências, como se fossem realidades, e muitas vezes são mais influenciadas pelas coisas que parecem ser, do que por aquelas que são. Os homens são menos hesitantes em prejudicar alguém que se faz amar, do que alguém que se faz temer. Porque o amor é mantido unido por uma cadeia de obrigações que, sendo os homens criaturas miseráveis, é quebrada em todas as ocasiões em que seus próprios interesses estão em jogo. Mas o medo é sustentado pelo pavor da punição que nunca o abandonará. Pelas ilusões de parecerem boas, as pessoas muitas vezes são enganadas a desejar sua própria ruína, e são frequentemente influenciadas por grandes esperanças e promessas audaciosas. Um dos grandes segredos é saber tomar posse de preconceitos e paixões populares, de modo a introduzir uma confusão de princípios, que torna impossível todo entendimento entre aqueles que falam a mesma língua e têm os mesmos interesses. Aquele que se torna um príncipe através do favor do povo deve sempre manter boas relações com eles, o que é fácil para ele, já que tudo o que eles pedem é que não sejam oprimidos. O poder é o eixo sobre o qual tudo gira. Aquele que tem o poder está sempre certo. O mais fraco está sempre errado. Nunca tente ganhar pela força o que pode ser ganho pelo engano. Os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às suas necessidades imediatas, que a um enganador nunca faltará vítimas que se deixem enganar. A política não tem nenhuma relação com a moral. Aquele que uma vez começou a viver do roubo, sempre encontra razões para tomar o que não é dele. O Estado não é um organismo capaz de trazer melhorias morais ou materiais para a população, mas meramente um veículo de poder para os homens e o partido no poder. Um governante sábio deve confiar no que está sob seu próprio controle, não no que está sob o controle de outros.
Não podemos definir como habilidoso matar os concidadãos, trair os amigos e não mostrar lealdade, misericórdia ou obrigação moral. Estes meios podem levar ao poder, mas não à glória.